O clima tá tenso em Brasília, pessoal. Depois do voto do Fux, agora é a vez da Carmen Lúcia. Então, o julgamento de Bolsonaro e réu será retomado aí com o voto de Carmen Lúcia, né, que pode formar a maioria para a condenação dos 8 acusados, pessoal. Então, hoje, quinta-feira, né, tem a retomada aí do julgamento do núcleo 1 da trama golpista, com o voto da decana da corte, a ministra Carmen Lúcia, que agora fica em saia justa depois do voto do Fux. Um voto totalmente fundamentado, né, falando de todas as ilegalidades que aconteceram no processo da trama golpista. Então, na quarta-feira, o ministro Fux, né, ele votou pela condenação do delator, do Mauro Cid, né, ex-ajudante Jorge Bolsonaro, e o general Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, pelo crime de tentativa de violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. O Fux, ele votou pela absolvição do Bolsonaro e outros 5 réus. Apesar do entendimento do ministro, o placar pela condenação em todos os crimes de Bolsonaro e mais 5 réus está com 2 votos a 1. Então, só relembrando aqui, voto do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino para condenar Bolsonaro, voto do Fux para libertar Bolsonaro, né? Então, a gente já tem esse placar aí de 2 a 1. Na terça-feira ainda foram proferidos os votos, né, do Alexandre de Moraes e Flávio Dino. A PGR quer a condenação do Bolsonaro pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Então, a pena pode chegar a 30 anos de prisão. Então, começou hoje às 14 horas, né, a votação aí da Carmen Lúcia, né? Então, o último a votar será o presidente, o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, está previsto para encerrar na sexta-feira, então, dia 12, ou seja, amanhã, tá, pessoal? Então, tá assim, por enquanto, a votação aí do caso do Bolsonaro, né? Próxima notícia aqui, pessoal, a gente tem um recorte da Ana Paula Henkel, justamente do Fux, né, falando que sob a liderança de Moraes, o STF tem sido visto, né, como uma corte que viola os direitos humanos. E o Fux cita o Pacto de São José da Costa Rica, né, consciente de que seu voto pode ser usado em recursos em cortes internacionais. Vamos ouvir aqui. A acusação, portanto, deve ser pormenorizada. Em nome do respeito à nossa Declaração Fundamental dos Direitos Humanos, que é o nosso Pacto de São José da Costa Rica, que impõe, dentre as garantias judiciais do artigo 8º, a comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. Assim também o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Toda pessoa acusada de um delito tem direito à plena igualdade, a pelo menos as seguintes garantias: de ser informado sem demora, numa língua que compreenda de forma minuciosa da natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada, principalmente num país como o nosso, em que o erro de direito não escusa a parte de responder pelo ilícito. Tá aí, pessoal. Então, o que o Fux está falando aqui é justamente, pessoal, ele já prevendo isso, né, que poderia ser escalado esse julgamento para uma corte internacional. Ele já cita esse pacto aqui, São José da Costa Rica, né, falando, né, que o réu, né, ele tem o total direito aí de ter acesso total, né, às imputações de crime, né, a ele proferidas, né? Então, o réu, no caso do Bolsonaro, né, deveria ter acesso para fazer uma ampla defesa de todo o material e deveria ter tempo hábil para poder estudar o material, né, os seus advogados poderem estudar o material para fazer a sua defesa, coisa que não aconteceu nesse processo.
Pessoal, aqui um outro recorte aqui, né? A gente tem mais de 12 horas aí de depoimento, do proferimento do voto do Fux, né? A gente pegou alguns trechos aqui, né? Então o Fux admite que político deve falar e juiz deve se conter. Então no voto ele reconheceu essa diferença fundamental entre um político e um juiz, coisa que hoje em dia, né, o STF está infelizmente misturando, né? Então O vamos ouvir efeito, aqui. diferentemente de nós, juízes, que devemos nos abster de declarações públicas frequentes, notadamente as de cunho político, haja visto o nosso dever constitucional de preservar a independência e a imparcialidade das instituições. Pessoal, o que mais tem acontecido aqui atualmente é ministro do STF dando entrevista, né? E os que mais dão entrevista, a gente vê aí o presidente da corte, o Barroso, toda hora dando entrevista, agora se acalmou um pouco, né, com essas sanções dos Estados Unidos, e o Gilmar Mendes, né, pessoal? Então são os ministros que toda hora estão nos holofotes, estão falando, né? Estão, enfim, são ministros superstar, né? Então, toda hora na imprensa, dando coletiva de imprensa, né, fazendo política, coisa que deveria ser vedado a integrantes do STF. Que integramos, os agentes políticos, diferentemente, e os agentes públicos eleitos, devem, por natureza, engajar-se no debate público. Esse debate essencial para a democracia ocorre muitas vezes por discursos inflamados e irrefletidos, porquanto o mandatário político é instado a manifestar-se com enorme frequência sobre temas de variada sorte. O risco de declarações infelizes, declarações ofensivas é permanente, mas essas declarações devem ser depuradas também pelo filtro democrático, à luz do escrutínio dos eleitores. Caso declarações dessa natureza pudessem ser consideradas atentados às instituições democráticas, haveria inequívoco efeito inibidor sobre o debate público, inibindo a assertividade, inibindo o engajamento que a sociedade espera de seus mandatários, de modo a compreender, em última análise, o próprio funcionamento da democracia. Pessoal, o que o Fux fala é que o papel do político é falar, né? E ele tem que arcar aí muitas vezes com o peso das próprias falas, né? E quem avalia isso é o povo, né? E o povo, em última instância, é quem elege os próprios políticos e não os juízes, né, pessoal? Os juízes são indicados por políticos que têm apoio do voto popular, né? Então, a gente vê o Fux separando muito bem isso. Chegou até aqui no vídeo? Curte o vídeo aí para aumentar o alcance dele. Me diz nos comentários o que você acha disso e a gente se vê em breve em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.